Olá pessoal, beleza? Espero que vocês todos estejam bem, todos estejam em casa. A gente vai aqui continuar os nossos conteúdos, né? Dar uma continuidade de maneira virtual, tá? De maneira nas suas casas, sem sair de casa. Vocês vão aprender a racionalizar denominadores, beleza? Só o que é isso? Bom, consiste, pessoal, da gente ter em uma expressão um denominador irracional. Raiz de 7 é um número irracional, né? E aí não faz o menor sentido eu dividir por um número irracional, que é um número infinito e não periódico. Isso vai nos dar muito trabalho. Qual vai ser a ideia aqui? A ideia vai ser a gente pegar esse 1 sobre raiz de 7 e, de alguma maneira, né, a gente vai tornar esse denominador racional. A gente vai facilitar a vida dele, vai encontrar a razão para ele viver, ó, porque o bichinho ele é irracional, ele não pensa, ele é agressivo, né? Enfim, brincadeiras à parte, a gente vai encontrar o fator que vai racionalizar ele. Eu vou multiplicar por alguma coisa que vai fazer esse cara virar racional. Então, o que acontece? Lembra que nas aulas, assim que a gente abriu o bloco de radicais, a gente viu uma propriedade chamada, a primeira propriedade dos radicais, que eu disse para vocês que seria muito importante. Vamos recordar ela aqui. Raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Isso quer dizer o quê? Se o índice e o expoente forem iguais, a resposta é o próprio radicando. Então, a gente vai fazer isso. Olha bem. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2. Por quê? Porque a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, você pula essa etapa, certo? Então, de cara, se eu tenho um radical que o índice e o expoente são iguais, a resposta é o próprio radicando. E a ideia é a gente fazer isso aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 7, certo? Porém, quando eu multiplico raiz de 7 por raiz de 7, eu tenho que fazer isso em cima também, ó. Então, vai ficar raiz de 7, 1 vezes raiz de 7. Quando eu faço essa multiplicação, pessoal, eu não altero no resultado da minha fração. Porque aqui, ó, vai virar uma fração equivalente. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 1. Como assim, Leandro? Por 1. Se tem aqui raiz de 7 sobre raiz de 7. É isso mesmo. Raiz de 7 dividido por raiz de 7 dá quanto? Show. 1. Perfeito. Todo número dividido por ele mesmo dá 1, com exceção do zero, não é isso? Então, vamos lá. 10 sobre 10 é 1. Então, a gente tem que... Pô, 1 milhão por 1 milhão dá 1. Então, a gente tem que ter essa noção aí, tá certo? Então, nada mais, nada menos, eu estou multiplicando por 1. Então, vamos lá. 1 vezes raiz de 7 é o próprio raiz de 7. Sobre. Agora, perceba, ó. Raiz de 7 vezes a raiz de 7. É a raiz de 7 ao... Vou botar aqui. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Tá certo, professor. E vai ficar o quê? Ora, raiz de 7 sobre a raiz de 7 ao quadrado. E agora a gente faz o quê? Isso mesmo, garoto. A gente aplica a propriedade. Raiz de 7 ao quadrado. Raiz quadrada de 7 ao quadrado é igual a 7. E aí o que é que aconteceu? O nosso denominador ficou racional. Agora a ideia é essa, gente, ó. Esse primeiro caso, né, de racionalização, que é um caso mais simples que tem, a gente vai encontrar esse fator racionalizante. E quem é esse fator racionalizante? Ó, nesse nosso caso aqui, é esse raiz de 7, tá certo? Então, ó, vamos ver outro exemplo aqui. Nada mais, nada menos que isso. Quando o denominador ficar racional, aí pronto, você simplificou a sua expressão. Racionalize o denominador da expressão 3 sobre raiz de 2. Então, pausa o vídeo, tenta fazer, tá? E aí a gente vai conferir já já. E aí, pessoal, resolveram? Vamos ver se o meu ficou um pouco parecido com o de vocês, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho 3 sobre raiz quadrada de 2. O meu fator racionalizante aqui é o raiz quadrada de 2. Por quê? Porque se eu multiplicar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2. Então, eu vou multiplicar,
por raiz de 2 em cima, por raiz de 2 embaixo. Isso eu vou ter, ó, 3 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é o próprio 2. Então é isso. Essa é a forma mais simples de escrever essa expressão, tá? A gente racionalizou esse denominador, ó, que era irracional, agora é racional. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham acertado. Vamos para o segundo caso. Bem, pessoal, continuando aqui. Segundo caso de racionalização de denominadores, tá? É quando a gente tem... Esse é um pouquinho só mais difícil, mas é tranquilo. Olha bem, eu tenho 1 sobre a quinta raiz de a ao quadrado, certo? Então, vamos recordar aqui mais uma vez a nossa propriedade, que ela diz que a raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Então, vamos pensar aqui. Como é que esse a sairia desse radical? Se esse expoente aqui fosse quanto? Professor, se esse expoente fosse 5, esse a seria racional. Beleza, então vamos pegar essa ideia, tá? Eu vou escrever aqui, ó, 1 sobre raiz quinta de a ao quadrado. Perceba, quando é que esse a vai sair desse radical? Quando o expoente for 5. Beleza. Então vamos tentar fazer algo parecido com isso aí, ó. Vamos lá. Gente, eu vou multiplicar esses dois caras pela quinta raiz de a, certo? Elevado a alguma coisa. Por quê? Porque se eu multiplicar por raiz de a ao quadrado, ó, igual o primeiro caso, se eu multiplicar por a ao quadrado, não vai sair, ó. Não vai sair. Né? Vou fazer aqui para você ver, ó. Não vai sair. Vamos ver aqui, ó. Vai ficar, ó, 1 vezes qualquer coisa, sobre. Aqui vai ficar raiz quinta de a. Aí, ó. A ao quadrado vezes a ao quadrado. Vamos recordar outra propriedade da potência. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e, câmera ruim, soma os expoentes. Beleza. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai somar os expoentes, ó. 2 mais 2, 2 mais 2, 4. Então eu tenho aqui, ó, 5. E aqui 4. Esse a vai sair? Vai não. Então eu não simplifiquei a minha expressão. Então, vamos ver o que é que a gente deve fazer. Certo? Vamos lá. 1 sobre raiz quinta de a ao quadrado. Beleza. Agora sim. Agora, pessoal, perceba o seguinte. Eu tenho que multiplicar esse radical para o número que o tal vire um expoente 5. Tá? Tá, professor, e aí, o que é que você vai fazer? Usando aquela propriedade da potência, que eu somo os expoentes, eu vou ter a ideia. Qual é o número que eu somo com 2 que dá 5? Meu querido, é o 3. Então é isso que você vai fazer, ó. Você vai multiplicar pela raiz quinta de a ao cubo. Então, ó, quinta raiz de a ao cubo. Só mas por que ao cubo? Ó? Porque quando eu somar 2 mais 3, vai dar quanto? Aqui em cima fica 5, raiz quinta de a ao cubo, sobre a raiz quinta, olha só, de a, 2 mais 3, 5. Agora eu aplico aquela propriedade, que a raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Pronto, racionalizamos o denominador. Então, pessoal, perceba que esse caso é um pouquinho só mais complicado, mas dá para você entender. Você tem que multiplicar, tá? Lembrando, cuidado com o expoente, que ele tem que ficar igual ao índice. Sempre. A gente vai ter que fazer o expoente ficar igual ao índice. Então, vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer esse outro exemplo, tá? E aí, pessoal, conseguiram? Vamos ver aqui. Temos 21 sobre 7 3 elevado a 5. Pronto. Sétima raiz de 3 elevado a 5. Vamos lá. Quem que é o fator racionalizante? Ó, vamos pensar aqui. Quanto que o expoente tem que ficar? Cara, o expoente desse radical tem que ficar 7, certo? Qual é o número que eu somo com o 5 que dá 7?
Isso mesmo, é o 2. Tudo bem, precisa todo mundo responder não. Ó, 5, opa, botei 5 não, né? Tem que ser 2. E aí eu vou fazer a mesma coisa em cima, ó. Eu multipliquei embaixo, multiplico em cima, certo? Agora perceba o seguinte. 21 vezes sétima raiz de 3 ao quadrado, fica assim, né? 21, sétima raiz de 3 ao quadrado. Você pode botar um 9 logo lá em cima também, não tem problema. Aqui, embaixo, ó, como é que vai ficar? Vai ficar, ó, sétima raiz de 3, ó, 2 mais 5, 7. Beleza. Agora, eu tenho expoente igual ao índice. O que é que a gente faz? Isso mesmo, sai do radical. 3. É isso aí. Fator, denominador, né? Racionalizado. Essa é a ideia, pessoal, tá? Se bateu aí com o de vocês. Quem também colocou a resposta 21, a sétima raiz de 9 sobre 3 também tá certo, tá? Então não tem problema de você colocar ali no lugar do 3 ao quadrado 9, não. Beleza? Vamos para o terceiro e último caso. Último caso, racionalização de denominadores, tá? Aqui o negócio tá melhorando, né? Então, pessoal, perceba que esse denominador aí, raiz de 5 mais raiz de 2, já é um pouquinho mais complexo, né? Então, vamos pensar aqui em como a gente sai dessa sinuca de bico. Bom, quando chega nesses determinados casos mais específicos que eu acho lindo, a gente tem que recordar mais uma coisa importante, que é o produto notável. Ó. O produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Isso aqui, pessoal, se você lembra ou se você não lembra, ele é muito fácil. Ó. Quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, é só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, morreu. Certo? Só isso. Tá, pessoal. Agora vamos ver o que acontece. Quando eu tenho aqui, ó, 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2, eu tenho um denominador irracional. Né? Tem um denominador irracional. Não faz sentido eu ter um denominador irracional. Então eu tenho que racionalizar esse cara. Como é que eu vou fazer? Ó? Cara, vamos tentar visualizar o produto notável aqui. Certo? Então vamos ver. Ora, pessoal, o que está faltando para isso aqui virar o produto da soma pela diferença? Ó? A gente tem aqui a parte da soma. Ah, pessoal, está faltando da diferença. Ó, 5 mais raiz de 2, certo? Menos raiz de 2, desculpa. E aqui em cima também, ó. Raiz 5 menos raiz de 2. Beleza. Olha só. Por que eu estou multiplicando? Eu peguei o mesmo número, a mesma expressão, só que eu coloquei com sinal oposto. Certo? Ó, para recordar o produto notável, a gente vai ter que fazer algo parecido com o produto notável. Então, ó, novamente, eu estou multiplicando a minha fração por 1, porque é o número dividido por ele mesmo, sempre dá 1, certo? O que é que vai acontecer? Ó? Vamos ver aqui. Ora, uma vez qualquer coisa é qualquer coisa. Então, fica a raiz de 5 menos a raiz de 2. Agora embaixo, ó, vamos lá. 5, raiz de 5 mais a raiz de 2, vezes raiz de 5 menos a raiz de 2. Produto da soma pela diferença de dois termos. É o quadrado do primeiro, ó, menos o quadrado do segundo. Aí, o que é que acontece? Raiz de 5 ao quadrado repetir aqui em cima, né? Vamos lá, copiei aqui em cima, agora vamos lá, olha aí, ó. Raiz de 5 ao quadrado, 5, menos raiz de 2 ao quadrado, 2. Em cima a gente vai copiar, repetir, né? Embaixo eu faço a subtração agora que está racional, ó. 5 menos 2, 3. Moleza. Então, pessoal, esse é o caso mais difícil, tá? Você sempre tem que achar a razão de vida desse cara aqui, ó.
Ele é irracional. Você vai ter que tornar ele racional. Como é que você faz isso? Você vai multiplicar por quase que ele mesmo. A diferença é que com o sinal trocado. Se aqui fosse um menos, note que eu teria que multiplicar, aqui seria mais. Certo? Então, ó, vê esse segundo exemplo. Racionalize o denominador da expressão. Ó, 2 menos raiz de 2. Então, você vai multiplicar por quanto? Por 2 mais raiz quadrada de 2. Em cima e embaixo. Então, pausa o vídeo, faz esse produto aí, né? Essa racionalização. E aí, vê se deu certo. Beleza, pessoal? Vamos ver se o meu ficou um pouco parecido com o de vocês. Olha bem. Vou multiplicar por 2 mais raiz de 2. Só por quê? Porque é como se fosse aqui, a gente chama na matemática, né, lá nos números complexos, a gente vai chamar de conjugado, né? Então é como se fosse, tá, o cara que completa ele, que torna ele racional, né? É como a gente, né? Tem que encontrar aquela pessoa amada e tal, pra... né? Quando a gente encontrar a pessoa que dá sentido à vida da gente, pronto. Quem é que vai dar sentido a esse cara? Vai tornar ele racional? É ele, né? O 2 mais raiz de 2. Porque, ó, menos, então aqui vai ter que aparecer um mais. Pra quê? Pra aplicar o produto notável. Vamos lá. Mais. Pronto. Olha bem, o que é que aconteceu aqui, ó. Embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado. Em cima, ó, em cima note que ficou a mesma coisa, ó. Ficou 2 mais raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Isso aí também virou um produto notável, só que virou o quadrado do trinômio perfeito, né? Mas vamos fazer devagarzinho. Ó, vai ser o quadrado do primeiro, tá aqui, ó, 2 mais raiz de 2 ao quadrado, certo? Pronto, ficou assim, né? E aí eu vou fazer assim, vai devagarzinho aqui. Quem lembra, quem não lembra, faz o chuveirinho, tá certo? Mas vamos lá. Quadrado do primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse é o produto notável, né? Tudo isso sobre 4, que é 2 ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. Isso vai ficar o que aqui, pessoal? Vamos ver aqui. 4 mais 4 raiz de 2 mais, quanto é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2. Tudo isso sobre 2. Calma que não terminou. Ó, perceba que esse 4 e esse 2 eu posso somar, né? Vamos lá, vai ficar 4 mais 2 mais 4 raiz de 2. Tudo isso sobre 2. Então vai ficar 6 mais 4 raiz de 2 sobre 2. E eu posso simplificar também, né? Então a resposta fica 3 mais 2 raiz de 2. Dividindo aí o 6 e o 4. Beleza? Então, pessoal, foi isso. Tá? Qualquer dúvida, volta o vídeo. Então, fica estudando, fica em casa. Boa noite aí pra vocês, bom dia, boa semana, boa quarentena. Tudo de bom, fica na paz. Valeu.